Olá, gente. Enviando aqui para o pessoal. Bru. Esperar o pessoal entrar. A doutora Palô já está por aqui. Olá, meninas. Bom dia. Bru, doutora Luciana Tenório. Daniele, doutora Daniele. Vou guardar um pouquinho o pessoal ir entrando, porque essa live é muito especial. Tenho encontrado algumas possibilidades de reversões e conversado com a doutora Palomara, que atua com segurados especiais também lá no Sul. E a gente vai trazer um pouquinho aqui de algumas experiências práticas e explicar um pouquinho para vocês as oportunidades escondidas aí por trás dos ofícios circulares 46 e 62. Doutora Chiara, doutor Walter, doutora Marcela, adoro almoçar com vocês. Doutora Letícia. Já estamos em 10 aqui. Mandem aviãozinho, gente, para o pessoal, que essa live tá imperdível. Eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar tudo que a gente vai falar aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na militância aí da advocacia previdenciária, tá? Esperando a doutora Palô me mandar aqui a solicitação para ela entrar na live e a gente começar a conversar aqui um pouquinho sobre os segurados especiais. Peguem papel e caneta. Doutora Palô, cadê você com a solicitação? Já enviou. Oi, Oi! amiga. Na lavanderia. Gente, a lavanderia mais conhecida foi uma florzinha, mas eis meu aspirador de Essa pó. florzinha. É para romantizar a lavanderia, amiga. Ah, A gente é. merece. Oi, Eu Bru! disse, eu falei para a doutora Palomara que eu vou encontrar com ela, vou atrás dela e quero fazer uma gravação de uma aula sobre trabalhadores rurais na lavanderia, porque se for no estúdio novo dela, não vai ter a mesma graça. Então eu preciso conhecer essa A lavanderia, Paloma. lavanderia. Eu combinei com o professor Fred Klein que eu vou inaugurar o meu estúdio numa live com ele, mas eu não vou inaugurar, porque eu vou seguir aqui. Firme e forte, Entende? né? Aqui Amiga, será que eu ponho um eficiente. filtro? Não, né? Hã? Vou sem filtro, eu tenho medo da internet travar. Oi, Cris. Tá dando um bug aí eu fiz uma live que eu fiquei só com a cara, porque quando você tá colocando o filtro, tá dando zoom. Aí depois eu percebi o pessoal me avisando que ficava só a minha boca mexendo e eu não aparecia. Gente, vocês estão Ó, ouvindo bem meu áudio? Não tá travando? Marina Serri, né, botei no Marina? Vocês vão shake vir aqui na aqui. minha lavanderia, viu, doutora Marina? Doutor Walter falou que está salivando com o cardápio desse almoço. Ah, É... falou, essa live vai ser incrível, viu? Porque Vai, a gente tem gente. conversado muito sobre essas Tem. oportunidades e a gente tem visto na prática, né? Porque a gente mostra na prática realmente aquilo que a gente vive Sim. e a gente tem conseguido alguns êxitos. E a gente queria dividir com vocês para que vocês comecem a praticar aí também. Essas alterações trouxeram benefícios. Esse queridinho Office Circular 46 salva a nossa vida. Olha, as perguntas podem deixando aí.
O Elder colocou sobre auxílio doença, a gente vai tentar responder. Oi, mãe, vem almoçar com a gente. Doutora Vamos lá, Bruna, Luzimara. mete ficha, gente. Então peguem papel e caneta, porque a gente vai dar muito conteúdo hoje exclusivo sobre os segurados especiais. Bruna, um beijo. E ao final ainda teremos um sorteio, né, Mari? Acordou boazinha hoje, não foi, amiga? Acordei. Dormi muito bem, né? Você Ai, sabe que eu tenho uma afinidade, eu gosto muito de fazer as lives com a Mari, porque eu aqui no Sul e a Mari lá no Nordeste, e a gente parece que o dia a dia é bem parecido, né? na correria. Na correria, porque eu acho que tem profissionais previdenciaristas que focam mais em BPC, mais em benefícios por incapacidade. Aqui no escritório, eu posso dizer para vocês que 80% dos nossos clientes precisam da averbação rural. Então, gente, eu vivo isso todos os dias. Eu pego certidões, carteirinhas de sindicato, todos os dias na minha mão, tá? Bruna falou caneta na mão e garfo no outro. Então, vamos lá. Para a gente começar, tá? Antes da doutora Mari falar um pouquinho das alterações dos ofícios circulares, eu vou dizer para vocês o que realmente caracteriza os segurados especiais, combinado? Olha lá, Bruna aqui também. Doutora Laís, tudo bem? Chegaram para o almoço, sejam bem-vindas, tá? Em primeiro lugar, gente, segurados especiais são todos aqueles que vivem e têm o seu sustento provido do ambiente rural, tá? Também podemos incluir aí os pescadores artesanais. É um assunto muito interessante, pescador, que não vai dar tempo da gente discorrer, né, Mari, sobre isso. E aqui não tem tanto, acho que lá com a Mari tem mais, tá? Tem, aqui eu tenho os dois nichos aqui. Então vamos lá, primeiro requisito, que toda fonte de renda tenha vindo da lavoura. Segundo requisito, que esse trabalho seja sobre regime de economia familiar. O que é que significa isso, gente? Toda família trabalhando naquela propriedade sem contratação de empregados. Como toda regra tem exceção, é possível essa contratação no máximo 120 dias por ano, tá? Então, em época de colheita, a gente apura muito o serviço. Comumente, eles fazem aquele mutirão, né, Mari? Que é a troca de dia de serviço. Então, os vizinhos, um ajuda o outro, mutirão é válido. Ah, Palomara, mas o meu cliente contratou boia fria num período. Pode, desde que não ultrapasse 120 dias por ano. Doutora Renata colocou: amo pescadores artesanais. Aqui é colônia de pescadores. Gente, que interessante. A doutora Ana, ela está iniciando, ela me mandou um direct esses dias, falou, interrompendo, mas eu achei super interessante, porque ela me mandou um direct falando que ela é secretária, né? Tá batalhando ali no início da advocacia, ela é secretária de uma colônia de pescadores. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, você tá com a Fala um pouquinho pra gente aqui, doutora Ana, como é que funciona, se você tem facilidade em conseguir a documentação rural desses pescadores. Ó, Ana Maria ficou triste. Vamos tentar fazer uma live só sobre pescadores, mas essa em específico a gente vai introduzir rapidamente, caracterizando os segurados especiais, falando das alterações e possibilidades dos ofícios circulares, casos concretos e ainda o sorteio. Não sei se a gente vai ter tempo hábil para tudo isso. Mas se você quiser compartilhar um pouquinho com a gente as maiores dificuldades aí, a doutora Renata falou também que ali é uma colônia de pescadores. Boa tarde, doutora Nécia. Então, só para vocês aí anotarem, até 120 dias não descaracteriza o regime de economia familiar. Muito importante, gente, entender que não é só provas documentais, tá? Eu geralmente falo que o período de averbação rural é um conjunto de provas, tanto de documentos quanto de testemunhas. Porém, a gente vai ver que com as alterações nesse ofício circular, eu pelo menos já tenho casos concretos aqui de que dispensa as testemunhas se a prova documental estiver forte. Então, isso, gente, é quase que um pote de ouro, né, Mari, que a gente vai entregar para vocês, tá? Michele fala, trabalho no sindicato rural e muito difícil, cada dia mais. Daqui a pouco eu também vou entrar na questão da documentação, tá? Mas só para vocês entenderem que precisa caracterizar o regime também de economia familiar. Mari, pode falar um pouquinho das alterações e eu volto depois para a documentação. Bom, Paulo, a gente vinha conversando, né?
que é a Lei 13.846 de 2019, ela trouxe várias alterações ali, né, para comprovação e várias alterações para comprovar, né, a atividade rural pelos segurados especiais. Ela é de junho de 2019 e ficou ali aquele limbo, né, porque ela alterou a Lei 8.213 em alguns pontos e não havia regulamentação administrativa para isso, né? Então, o INSS editou os ofícios circulares 46 e, posteriormente, o ofício circular 62, que veio, o 62 ele veio para simplificar ali a questão da autodeclaração, né? Que é a declaração inicial do ofício 46, ela veio bem complexa para preenchimento e etc. O ofício circular 62 ele trouxe uma simplicidade maior para esse preenchimento. E, posteriormente, também o decreto 10.410, ele veio a regulamentar, né, a sacramentar isso, para que a gente também possa se aproveitar de algumas diretrizes, né, trazidas aí pelos ofícios circulares no âmbito judicial, porque até então isso só estava no âmbito administrativo, né? A Lei 8.213, com as alterações, ela trouxe algumas diretrizes, mas precisava de uma regulamentação para que a gente pudesse colocar em prática todos aqueles benefícios, principalmente com relação às questões de busca em bases governamentais, né? Que é uma obrigação do INSS atualmente, essa busca em bases governamentais. E a gente vem encontrado muitas possibilidades de êxitos em ações, inclusive as que já transitaram em julgado na Justiça Federal, né? Olha, gente, esse é o segundo pote de ouro. Anotem aí. Primeiro então, pote, é possível só lei, prova documental. Isso. A Lei 3.846 de 2019, ela trouxe as alterações, né? Foi inserido o artigo 38A, que fala dessa questão da obrigatoriedade de busca em bases governamentais, tá? Posteriormente, o INSS editou os ofícios circulares 46 e 62, que a gente vai traçar aqui, né, Paloma, minuciosamente alguns pontos. E, posteriormente, também o decreto 10.410, ele veio a regulamentar as alterações na Lei 8.213, tá? Então, houve esse processo aí legislativo, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, para que a gente pudesse configurar algumas oportunidades, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial. Tá? Não deixem de ler por inteiro, é curto, acho que tem 13 itens, o ofício circular 46. Não dá 7 páginas, gente. Eu tô até com ele aqui, acho. Dá para ler. 15. Dá 15 páginas? 15 itens, né? 15 itens, eu não vi pelo número de páginas, mas são 15 itens, né? Então, isso trouxe para a advocacia previdenciária, para quem trabalha com segurados especiais, oportunidades, porque mudou completamente a forma de análise pela autarquia das documentações, né, trazidas pelo segurado. Eu falo que é quase um presente, né? É um presente. Eu não sei quem... É um presente que eu vou mostrar a vocês. Aí, doutora Nathani tá com ele na mão. Gente, eu acho que o INSS é como se ele embrulhasse um presente para o advogado previdenciarista e trouxesse um presente no sentido de amenizar tanta burocracia por tanto tempo. Por isso que a gente fala, é oportunidade. Segurados especiais, agora é oportunidade. Falando desde o reconhecimento a partir dos 8 anos, né, Mari? Porque por muito tempo, gente, eu só reconhecia a partir dos 12 anos. Então, hoje ainda é possível a gente reconhecer e retroagir quase 4 anos desse direito. Então, olha aí, mais um pote de ouro. Quase ganha 4 anos. Porque antes era dos 12, agora... Acho que o Dr. Fred, não sei se ele está ainda, ele falou para mim que até conseguiu a partir dos 7. Então, esse primeiro pote de ouro a partir dos 7, 8 anos. Segundo, possibilidade de prova documental exclusiva. Terceiro, agora os documentos da base governamental que a Mari está falando. E ainda tem mais, tá? Tem. Anotem aí também, gente, o item 3 do ofício circular 46, que trata da autodeclaração, né? No item 3, ele fala por quem a autodeclaração é o documento hábil
para ratificar esses períodos rurais. Ela unificada com a documentação que vai ser trazida pelo segurado e juntamente com os documentos que estão constantes ali nas bases governamentais, que é uma obrigatoriedade do INSS, a partir do momento da edição do ofício circular 46, acho que ele é de, deixa eu ver a data, 13 de setembro. 13 de setembro de 2019 foi a data da edição do ofício circular 46. Então, a partir do dia 13 de setembro, a análise documental está completamente diferente e trazendo muitos benefícios para os segurados, tá? Então, a autodeclaração, ela veio para o segurado conseguir ratificar períodos rurais através dos documentos que a doutora falou, vai falar mais à frente, que são os constantes no artigo 54 da Instrução Normativa 77, tá? E através dos documentos das bases governamentais. Então, importante que vocês anotem aí o item 3 do ofício circular 46, que ele trata da autodeclaração. Por quem essa autodeclaração pode ser assinada, tá? Eu, Mariana, aqui, doutora Mariana, eu tenho assinado autodeclarações para os meus segurados. Quando eu vejo que o início de prova material, quando eu vejo que as provas que possuem registro em cartório, que tem fé pública, né? Eu chamo de documentos de fé pública, que elas estão robustas, certo? Às vezes chega um segurado só com alguns documentos, fichas de posto de saúde, fichas de escola. Eu, doutora Mariana, não me arrisco a assinar quando não tem documentos de fé pública. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você assina, você está se comprometendo com a autarquia da veracidade daquela documentação. Mas eu me resguardo da veracidade através de quê? Através de registro em cartório, documentação que tenha fé pública. Perfeito. Eu tenho a prerrogativa ali de dizer, isso aqui foi registrado em cartório, foi declarado pelo segurado, e eu tão somente assinei a autodeclaração, visto que existe documentação de fé pública para comprovar aquele período, tá? Então, por quem a autodeclaração pode ser assinada? Primeiramente, pelo segurado, tá? Pelo procurador legalmente constituído, pelo representante legal, pelo dependente no caso de requerimento de pensão por morte, né, ou auxílio reclusão, e pelo familiar nos casos de benefício por incapacidade, quando aquele segurado se encontra incapaz ali de assinar a autodeclaração, tá? Então, vocês, como advogados, eu estou passando a dica de como eu tenho feito aqui, tem funcionado para mim. A gente sabe que, às vezes, a gente tem dificuldade por eles residirem em meio campesiano, de entrar em contato para que eles venham no escritório para assinar a autodeclaração e etc. Se vocês perceberem que a documentação está robusta e documentação de fé pública, não vejo problema para que vocês venham assinar como patronos, né, daquele segurado. Tá? Então, vocês depois deem uma lidinha no item 3, que trata da autodeclaração. Autodeclaração. Tá? Gente, isso é fantástico. Que vai estar na autodeclaração, vocês precisam observar a questão de como ela vai ser preenchida. Tá? Lembrando que existem segurados especiais que também já trabalharam em algum momento como empregados rurais. E esses períodos precisam ser retirados da autodeclaração. A data do início do preenchimento vai ser a data do primeiro documento hábil para comprovação da atividade rural, que a doutora falou vai tratar mais para frente. E o fim daquela atividade tem que ser um dia antes do início da atividade rural do empregado, né, que vai ser contratado. Às vezes ocorre dele trabalhar em usina também, ele continua ali na lavoura, né, exercendo atividade como segurado especial, mas ele está ali como empregado rural, ele está vertendo contribuições, então tem que lembrar de retirar esse tempo, né, Paulo, da autodeclaração. Lembrar também dos períodos de recebimento de auxílios-doença, também tem que ser retirados, porque presume-se que se aquele segurado estava incapacitado, ele não pode ter exercido naquele período atividade laborativa, né? Então, esses períodozinhos de auxílio-doença precisam ser retirados da autodeclaração. Salário maternidade de recebimento a partir do fato gerador, nascimento da criança, adoção ou qualquer documento que comprove ali o fato gerador, precisa ser retirado aqueles 120 dias também da autodeclaração, que é o recebimento de salário maternidade. Então, vocês precisam prestar atenção nisso para não colocar tempo corrido, analisar o CNIS, analisar tempo urbano também. Sabemos que não descaracteriza,
né? A Lei 8.203, ela trata dos 120 dias de tempo Uhum. urbano, né? Que você pode exercer Ah, sim. atividade urbana, né? E esse período também precisa ser desconsiderado. E o documento hábil para comprovação de atividade, ela só vai ter ele só vai ter validade, né, Paulo, até a data do período urbano. Ele não vai ter aquela efetiva validade de 7 anos e meio. Entrou em meio urbano, é como se aquele documento só valesse até a data da atividade urbana. Ele não pode ser estendido para depois da atividade urbana. Então, você vai ter que procurar um outro documento hábil para depois da atividade urbana conseguir comprovar também a atividade rural. Tá? Então, anotem essas dicas, porque o Gente, vocês preenchimento da... conseguiram anotar? Porque é tanto conteúdo que essa mulher tem. E ela fala com tanta genialidade, com tanta segurança. E Vocês você, conseguiram doutora, anotar, também. gente? É muito conteúdo, Mari. Ainda bem que eu te encontrei, gente. Tudo que ela falou agora é muito rico. E na prática, a gente sai um pouco do universo teórico e a gente entra mesmo na prática, no dia a dia. Beijo, doutora Gláucia, doutor Teodoro tá aqui também. Gente, Professor Teodoro. vamos Que deixar a sala. privilégio, o professor Teodoro vai estar em Maceió aqui esses dias, vou encontrá-lo. Isso, Mari do céu, que honra, verdade. Privilégio. Gente, vai ter que ficar salva, porque são muitas dicas práticas, vocês estão entendendo? Então, iniciamos a questão da exclusividade da prova apenas documental, dispensando as testemunhas a partir dos 8 anos. Mariana agora falou sobre a autodeclaração. Gente, é uma riqueza, tá? Quer finalizar, Mari, as alterações antes de eu entrar? Quer que eu já Vou entro na finalizar dos documentação? documentos das bases governamentais, que é o item Ó, o 4. doutor Walter, não deu para anotar, não. Eu sei, doutor Walter, é muito conteúdo. Não, estou. Gente, eu e Paulo, a gente tem Doutora Ana, conversado obrigada. muito. Bruna, destravou aí. É muito Doutor, conteúdo, professor gente. Teodoro Eu aqui vou nos fazer um assistindo, eu mês nem de live com a acredito nisso. Mariana. Toda quinta, meio-dia. Ficou bom, né, gente? Live, eu e a Mari. Vou reservar a agenda dela para mim. Doutora Natane está falando perfeito, amando. Ela pede dicas que ela tem dificuldade para reconhecer no período de infância. Já a gente vai falar aí no artigo 54 da IN 77. Termina aí, Então, Mari. para o Paulo começar os documentos hábeis, essa questão da autodeclaração, gente, também só para trazer aqui uma possibilidade para vocês também, já prática, tá? Sabemos que o período de atividade rural, ele não precisa ser contínuo, né? Ele precisa tão somente que o segurado, ele comprove o período de carência relativo a 180 meses, né? 15 anos, e que no momento do implemento das condições ou da DER, Paulo, ele esteja exercendo atividade rural, tá? Para Uhum, se aposentar como segurado especial ou como sim. trabalhador rural para ter aquele requisito de redução etária, né? Uhum, 55 anos mulher e 60 anos homem. Então, gente, não se apeguem porque aquele segurado possui um tempo maior do que os 120 dias ali com atividade urbana para que uhum, vocês joguem para híbrida. Porque a lei fala claramente na descontinuidade do exercício da atividade rural. uhum, Tá? Então, a descontinuidade, se você conseguir preencher os requisitos de carência e conseguir que aquele segurado, no momento do implemento das condições ou da DE, ele esteja exercendo atividade rural, aquele período urbano vai ser desconsiderado, mesmo que ultrapasse 120 dias. Por quê? Porque ele uhum, já comprovou a carência relativa à redução etária dos trabalhadores rurais, que são os 180 meses. Tá? Então, não é uhum. sempre que o trabalhador exerceu atividade urbana superior a 120 dias ou exercer e que você vai jogar para híbrida e não vai ter aquela prerrogativa do requisito etário. Então, vocês fazem Uhum. uma linha do tempo ali, colocando os documentos hábeis à comprovação, excluindo os períodos urbanos e verificam se aquele segurado tem Simples assim, gente. único e exclusivamente rural e 180 meses com a necessidade de estar laborando em meio rural. Porque se ele estiver em meio urbano no momento do implemento das condições ou da DE, aí sim ele irá para a híbrida sem a possibilidade de redução etária, tá? Então, para finalizar aqui, a doutora falou, começar a falar da questão Ai, gente, dos... da documentação. Mário, eu tô Ah, mandando beijo, porque tá uma delícia esse povo aqui. Professora Eleusa tá aqui, Gláucia, Fred Klein, vocês estão aqui. Eu tô lendo tudo, viu, meu gente? almoço, meu almoço. Toda quinta, então, vocês vão almoçar com a gente, tá? A Bruna fala que tendo prova antes do período urbano e posterior. A Isso. doutora
A Ariana pediu para a gente falar um pouquinho sobre a híbrida. Eu não sei, doutora, se a gente vai conseguir ter tempo, né? Mesmo sendo segurado especial, tem um requisito idade na híbrida que diferencia essas duas espécies. Se a gente entrar na híbrida, acho que não tem tempo hábil, mas a gente Mas a pode tentar um próxima quinta a gente pouquinho. já pode marcar, né, Palô, e falar sobre a híbrida. A gente vê se dá pra gente para almoçarmos novamente por Sim, aqui. sim, toda quinta, então, almoço comigo e com a Mari. Pode terminar, amiga, não te Bom, interrompo. item 4, gente, anotem também o item 4, que é com relação a, à documentação de base governamental. O que é que o INSS vai se utilizar não, o que ele é obrigado a pesquisar nas bases governamentais para que esteja ali no processo administrativo e corrobore a qualidade de segurado, tá? Eu não vou Uhum, passar para vocês todos os documentos, mas já estou dizendo que é o item 4 do ofício uhum. circular 46, tá? Tem Ele alguém fala aí com do ofício? Dá uma olhadinha, gente, é tão curtinho. o item Hoje, 5 assim, ele ó. fala de outras bases governamentais de obrigatoriedade também. E o item 6, que aí é para finalizar aqui, ele fala da ratificação, que esse daí é a chave que a gente vai adentrar depois, falou, que é a Uhum. chave dos casos práticos que a gente tem conseguido êxito nos nossos escritórios, tá? Que é a possibilidade de cada documento rural, como vai ser feita a ratificação desses períodos de Sim, formação na sim. atividade rural, na autodeclaração. Que cada documento hábil, a comprovação que a doutora Paulo vai trazer aqui, ele tem caráter para comprovação de 7 anos e meio. Então, com 2 documentos, vocês conseguem comprovar todo o período necessário, aquisitivo, de carência do segurado especial, tá? Então, essa é a sacada, gente, do ofício circular 46, para que vocês consigam, inclusive, processos que já transitaram em julgado, se eles transitarem julgados anteriormente a 13 de setembro de 2019, que foi a edição do ofício circular, vocês darem entrada novamente no administrativo para que vocês consigam, através das novas regras de ratificação de documentação, a comprovação da atividade rural. Eu deixei lá no meu feed já um caso concreto aqui do escritório, né? Falou que a gente até falou muito sobre ele, que eu trouxe para vocês um caso prático e concreto dessa possibilidade, que a gente, eu que falou, a gente costuma falar, a gente tem que trazer, porque como é Ah, eu tão gosto de caso difícil, né? prático, porque na verdade, quando a gente tem uma sentença procedente daquilo que a gente fala, né, Mari? A gente realmente vem convencer e confirmar para vocês que é possível, né? Então, existem sim, tudo que a gente está falando, a gente vai trazer casos concretos, tá bom? Bom, Paulo, Ó, acho que agora é com você vamos sobre lá. Deixa os eu só ler que documentos, sabe? tá bem gostoso aqui, ó, gente. A doutora fala que ama o item 6.1 do ofício circular. Mesmo com a documentação toda certa, corre o risco do INSS negar o pedido? Corre. E o que acontece? O que fazer? O Euler, né? Pelo jeito, doutor Euler, acho que você não é advogado. Deixa eu só colocar aqui. Caso o INSS indefira, você procura qualquer bom profissional que seja aí bem pertinho de você e é só protocolado aí na Justiça Federal. Antes do protocolo judicial, algumas pessoas optam pelo recurso dentro do próprio INSS, tá bom? O que você precisar depois de dúvida, né, Mari, pode mandar pra Isso. gente por direct. E se nesse período o segurado se afastou do labor rural por apenas 3 meses, ele perde a qualidade? Não, que é aquilo lá que a Mariana falou, que às vezes vai para o urbano e volta para o rural. Gente, é muito comum na prática o documento da primeira metade da carência tem validade da data dele ou não, independente de comprovar todo o período. Doutora Marcela, né? Um documento ele vai valer por metade da carência, que é o que fala no item 6.1, ou seja, ele vale por 7 anos e meio. Né? Na prática já aconteceu, né? Não sei se o doutor Pedro Quadrado está aí, que o Pedro trabalha no escritório comigo. Já tivemos sim. Posso responder só mais uma, Mari? Pode, Paulo. Ai, Eu não sei professora se está aberta Juliana, um a caixinha beijo. de perguntas, está aberta aí para vocês, gente. Porque vocês podem mandar e a gente no final tenta responder. Acho que é mais prático, né, Paulo? Você A gente prefere não responder? fixou o tema também. Ai, é um tema longo, né?
Professora Juliana Ribeiro entrou, um beijo para vocês. Vamos para o artigo 54, então, gente, da IN 77. Vou tentar ser o mais didática possível com vocês e trazer muito da praticidade do dia a dia, porque como vocês sabem, os segurados especiais são pessoas muito simples, né? Muitas vezes limitadas. Quando a gente passa a documentação que eles têm que trazer, de primeiro momento eles já falam não tenho. Né? Existe uma barreira, né? Existe uma defesa. Então, cabe a nós, advogados, montarmos esse quebra-cabeça, que eu chamo assim, e começar a montar um quebra-cabeça da história de vida desse cliente. Então, eu geralmente falo assim, né, seu José, eu vou entrar com muito carinho, com muito respeito na sua história de vida, e eu preciso que o senhor me responda, né, o mais claro possível. Isso, Bruna, muitas vezes eles não têm muitos documentos. E o que acontecia naquela época? Exatamente, Bruna, boia fria, eu tenho muita dificuldade, né, Mari? Mais do que porcenteiro, por exemplo, ou Aqui eu quando não tenho boia trabalhava com fria. pai e Aqui a mãe. gente não Não tem boia tem? fria, não. Tem muito diarista, né? Que é fica aquela, entra naquela celeuma ali do judiciário reconhecer, né? Tanto boia fria como diarista, mas o INSS não reconhece. O decreto 10.410 ele veio até regulamentar também essa questão do boia fria, né? E do diarista. O Dr. Walter fala assim: estrategicamente é aconselhável apresentar mais documentos que comprovem o tempo se o segurado possui? Com certeza, Dr. Walter. Quanto mais documentos, se o segurado possui, com certeza. Na verdade, o item 6.1 do ofício, ele vem realmente proteger aquelas pessoas com escassez de documentação. Mas se o seu cliente tem, apresenta sim, tá? O que acontecia naquela época, gente? Os homens tiravam documentos aos 16, quase 18 anos. Quais eram os primeiros documentos que eles tiravam? Reservista e título de eleitor. Aí vem a pergunta da doutora Natane: como que eu vou reconhecer um período de infância? Né? Se a gente está falando aqui, lá vem eu com a linha do tempo, que eu posso reconhecer a partir dos 8, mas o meu cliente só tirou documento aos 18, como é que eu vou averbar esses 10 anos? Né? Então, não falando só de boia fria, no caso de porcenteiro, gente, geralmente eles trabalhavam com o pai, a mãe e os irmãos. Até a data do casamento desse cliente de vocês, o vínculo era pai e mãe. O núcleo familiar desse cliente é pai e mãe. Então, todo documento em que o pai do seu cliente tiver como lavrador, automaticamente serve para eles. Então, eu até fiz uma live com o professor Fred e a gente falava certidão de nascimento dos irmãos, certidão de casamento dos irmãos. Naquela época, a família, gente, era muito numerosa, né, Mari? Eu atendi ontem um cliente que ele tinha 20 irmãs e só ele de homem, não da mesma mãe. Então, eu faço, sento certinho com o cliente, estabeleço data inicial e data final, e ali dentro eu vou conversando o que aconteceu. Qual irmão casou? Qual irmão nasceu? Carteirinha do sindicato? Recibo dessa carteirinha do sindicato, que em outra live nós falamos também, né, Mari? Da diferença entre a carteirinha do sindicato e declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também tem, gente, documento da escola. Parece que é difícil, eu falo por mim, tá? Aqui no Sul. Aqui em Maringá e nas cidades vizinhas, São Jorge do Ivaí, Nova Esperança, Cianorte, Iguaraçu, não tenho dificuldade em pegar a documentação da escola. Quando eu falo, gente, documentação da escola, não é o boletim. Pode ser o boletim ou o histórico, mas o ideal é que seja a matrícula escolar. Eu uso muito, Mari, aqui, tem muita validade. O pai sempre está como lavrador. Gente, eu estou falando em específico para homens, mas para mulheres também serve, tá? Mulheres, infelizmente, têm uma questão cultural e que dificilmente ela apareça como lavradora nos documentos. Ela está sempre como do lar ou como doméstica, mas para a mulher também vale todas essas dicas, mas ela pega do pai antes do casamento e após o casamento ela pega do marido. Outra dica que eu coloquei é isso, sempre oriento que todos os documentos, tudo que for, coloque como lavrador. Né? Outra dica, acho que a Mari até estava participando da live que eu falava, gente, se especificamente não constar a profissão de lavrador, pode ser que em outro
outra informação do documento faça remissão ao ambiente rural. Então pode estar escola isolada, pode estar estrada, água da Raposa, por exemplo. Obrigada, professor Fred. Pode ter outro informativo dentro daquele documento que não seja necessariamente o lavrador, tá? Toda vez que aparece escola isolada, eu uso como indício de prova aqui em Maringá e o INSS aprova, tá? Outra dica, gente, também que eu dei. Tá travando, Mari? Um pouco, mas tá dando pra eu ouvir, falou. Melhorou. Posso seguir, gente? Pode, Deixa eu pode. tentar mexer aqui. Outra dica que eu sempre dou e que eu até gravei um passo a passo que eu vou postar essa semana, que eu não fiz o áudio, é da primeira identidade que essa pessoa tirou. Então, quando a pessoa foi tirar a identidade, declarou ser lavrador. Vocês entram num site do Instituto de Identificação e lá embaixo aparece solicitar certidão de profissão. Clicou, vai gerar um boleto, gente. Acho que o cliente vai pagar uma taxinha de R$ 10. Essa certidão do Instituto de Identificação, eu também uso, Mari, aqui, tem bastante validade. Então, seriam mais esses documentos da parte da infância, né? Casamento, nascimento dos irmãos, isso, ficha de batismo, prontuário hospitalar, reservista também ajuda. Como afastar essa Um detalhe que até situação? eu falei esses dias, que a gente até brinca, né? Que somos caçadores de provas rurais, né? Sim. Porque a gente tem que realmente tentar instruir o cliente ali para que ele possa viabilizar essa documentação. O que é que ocorre? Aqui eu percebo que, pelo menos no meu judiciário, os documentos de fé pública, quais são os documentos de fé pública? Certidões, certidão eleitoral, certidões de nascimento, de casamento, elas têm mais validade do que essas fichas escolares e as fichas de posto de saúde. A gente até percebe, até eu brinco aqui no escritório, olha a caligrafia, porque às vezes a caligrafia do posto de saúde está divergente. Foi datado lá o primeiro atendimento tal data, a caligrafia toda de alguém que trabalha lá, e depois ela coloca outra caligrafia lá como agricultor. Então, assim, judicialmente aqui na minha região, eu não consigo ter muito êxito nessas provas que não são documentações de fé Sim, pública. pública, Tá? né? Administrativamente eu já vejo que existe essa possibilidade maior, mas judicialmente eu acho bem difícil. Então eu vou atrás muito dessa documentação de fé pública. Então eu peço, por exemplo, uma dica para vocês, já deu a dica do Instituto de Identificação, e eu vou dar outra dica aqui, que são os livros de registros. Às vezes a gente tem aquela certidão simples, né, que não vem a profissão do pai, nem da mãe, e nem na certidão de casamento. Peçam para o segurado se dirigirem ao cartório onde ele registrou o filho, onde ele registrou o casamento, e peçam o livro de registro, peçam uma cópia do livro de registro. No livro de registro vai ter a profissão, mesmo que eles não tenham colocado na certidão de casamento ou na certidão de nascimento. Então, aquilo ali tem validade também para comprovação da atividade rural, tá, gente? Então, essa dica da Paló é muito boa, do Instituto, e essa dica também de procurar dentro do cartório uma certidão de inteiro teor. Ele paga lá R$ 30 para emitir, pelo menos aqui, R$ 30, R$ 40 para emitir a certidão de inteiro teor, que vai vir tudo que tem no livro de registro, a profissão, tudo que tiver lá dentro do livro. Então, isso vale muito a pena também quando vem aquela certidão mais simples. Falou, não sei se você tem costume de fazer isso também, mas aqui eu sempre peço. Na verdade, assim, eu tenho duas espécies, né? Cliente que, na verdade, é o filho do dono do sítio, né? E daí a gente consegue com mais facilidade a escritura do sítio, o INCRA, notas fiscais. E quando o meu cliente trabalhava para terceiros, né? Então, dentre as possibilidades, eu peço também. Escritura eu junto bastante, Mari. Ah lá, o pessoal tá falando que custa R$ 80. Junto também INCRA. Notas fiscais, gente, contrato de trabalho. É que eu acho o contrato um pouco mais difícil. Na prática, naquela época, dificilmente tinha esses contratos, mas quando Bem tem formal, né? contrato de parceria agrícola também junto, gente, se tinha notas fiscais de compra e venda também anexo, o INCRA, desde que o pai esteja como trabalhador rural e não empregador rural. Depois a gente também podia falar dessas dicas, né, Mário? Porque quando caracteriza empregador rural, aí já descaracterizou o regime de economia familiar. Tem uma pergunta super interessante aqui.
que eu vou só ler, Mari, que é da doutora Ariane, e ela fala assim: como afastar essa situação da mulher ser considerada do lar e o homem lavrador? Eu acho que é uma questão cultural, infelizmente. Me deem dicas, por exemplo, porque a maioria das clientes dela tem esse perfil. E ela pergunta se entrar com uma ação para modificar a certidão é uma boa. Não. Eu acho que não. Não, porque vai vir embaixo. Eu já tive na experiência prática isso, falou. Vem embaixo que a profissão foi alterada. Então, quando você junta o INSS, vai ver, o juiz vai verificar que houve alteração da profissão posteriormente. Então, ele não considera aquilo ali como documento hábil para comprovar. Sim. Mas lembrem da extensão, né, falou? Da Uhum. qualidade de segurado do homem que se estende Isso. para a esposa, tá? Então, Respondeu, doutora. os Uhum. documentos Ariane. do segurado especial homem, ele possui invalidade probatória para Uhum. esposa também, ou para companheira, caso fique configurado ali através de filhos e etc., que também é que eles vivem em regime de união estável. Então, utilizem-se da documentação do marido para comprovar Uhum. a atividade da esposa, da companheira, né? Mas, gente, então é mais ou menos esse o quebra-cabeça. Para quem quiser ainda não recebeu a minha lista, tem um rol de sugestões, é um rol de documentos exemplificativos. Quem quiser pode me pedir no direct que eu envio. Não é um rol taxativo, tá, gente? Ele é exemplificativo, vocês podem usá-lo e são algumas sugestões bem práticas, né? Título de eleitor, reservista, carteirinha de sindicato, nascimento, casamento dos irmãos, que é o que eu tenho usado aí nesses anos todos e tem resolvido, né? Ser do lar não impede a Não. concessão, tá? Temos 15 minutinhos, eu não sei se a gente já entra na questão dos casos reais, né? Ou se a gente já vai para o sorteio, mas podem Acho que pedir. dá Ó, a tempo, doutora Paulo. Eu já Renata estou com fala o assim: sorteio aberto aqui você para a gente tá. fazer. Patrícia, pode me mandar. Se a esposa pagou o INSS como costureira, desvincula o regime de economia familiar? Infelizmente, sim, doutora Renata. Você sabe que às vezes elas fazem isso pensando em ajudar e acaba atrapalhando. Isso que é uma falta de orientação. A Marina quer ir para o sorteio. São 2 e-books rurais, gente, que a gente vai dar com muito carinho. Faltou tempo, né, Mari? Mas assim, a Vai ter gente que marcar volta. outra. Eu acho que vou É. falar rapidinho, né, Paulo, do que a gente tem dividido na nossa prática com relação às possibilidades de reversões de alguns casos, né? Estava conversando com a doutora Palô. Já contei um caso para vocês aqui. Eu já tive vários casos aqui no escritório que eu fiz um levantamento. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Peguem todos os processos que vocês tiveram antes de setembro de 2019, que foram analisados administrativamente ou até que já transitaram em julgado na Justiça Federal, para que vocês levantem esses processos e vejam se eles se enquadram nas regras do Ofício Circular 46. Por quê? O item, acho que é o item 8, o item 13 do Ofício Circular, ele fala da obrigatoriedade de observância do Ofício Circular a partir da edição do Ofício Circular. Então, se ele tem uma obrigatoriedade de observância, o servidor tem que utilizar as regras do ofício circular, independente de já ter sido julgado administrativamente. Inclusive, o ofício, eu acho que no item 8 também, ele fala que esses processos podem ser reanalisados pela autarquia, tá? Então, Uhum. vocês façam um Gente, essa levantamento. dica é de ouro. Então, vocês façam um levantamento dos processos que vocês possuem aí no escritório, que já transitaram em julgado na Justiça Federal, ou que já foram administrativamente indeferidos, mas que vocês não judicializaram. Façam um mutirão mesmo, porque eu fiz aqui no escritório e garanto a vocês, na prática, já deixei um caso prático no meu feed, e tem dado certo. A observância do ofício circular, eles mudam a forma de analisar a documentação a partir dessa questão dos 7 anos e meio, 2 documentos só para o período de carência, né? Porque antes ele falava início de prova material, ficava aquela coisa meio subjetiva para cada Meio servidor, voando. meio voando, e agora o ofício circular, a partir do 13 de setembro, ele trouxe a obrigatoriedade daquele documento servir por 7 anos e meio. Então, façam a linha do tempo, verifiquem nos casos que vocês tiveram perdidos aí no escritório e deem nova entrada. Isso. Tá? E a Nossa, outra essa é a dica de ouro.
E a outra possibilidade, quem quiser, tem um caso prático que eu mostrei na prática no meu feed, né? Falou que você também aí já tem conseguido essas questões também administrativamente. E a outra coisa que eu também falei para vocês que tenham conversado muito com a doutora Palomara é com relação à possibilidade também, depois do decreto 10.410, que veio a regulamentar, né, as alterações trazidas na Lei 8.213, e ele trouxe também a possibilidade, a obrigatoriedade de observância, né? Vamos dizer assim, antes isso só estava contido no mundo administrativo. Sim, o decreto agora. 10.410 trouxe, ela regulamentou o artigo 38A, ele regulamentou o artigo 38A da Lei 8.213, né? Ele trouxe a redação para o 38A, e ele traz a obrigatoriedade de observância. Então, isso pode ser requerido judicialmente. O que é que eu tenho feito na prática, e a doutora falou também nas nossas peças? A gente tem colocado, além da reafirmação da DER, que isso já é prático, para que vocês coloquem nas peças de vocês judiciais, a intimação do INSS, para que além do processo administrativo, que isso eu também já coloco, para que eles coloquem no processo judicial, processo administrativo, você põe lá em requerimento, que eles coloquem as documentações que eles conseguem das bases governamentais, tá? Porque existe essa possibilidade. Lógico que isso já foi analisado, já vai estar contido no processo administrativo, nos requerimentos pós 13 de setembro de 2019, mas com certeza você já existem processos tramitando que você pode fazer essa manifestação posteriormente, inclusive a contestação do INSS, né? Você vai solicitar que posteriormente o juiz intime o INSS. Eu já solicitei isso em audiência, solicitei a observância, né, do ofício circular 46 e do artigo 19D do decreto 10.410, e o juiz deferiu, pediu para que o INSS fizesse a pesquisa nas bases governamentais para inserir no processo judicial. Então, eu não tinha isso. Vislumbrei ali uma improcedência durante a audiência. Sim, e foi a forma e já entrou de novo. A forma como eu vi para que pudesse agarinhar ali mais documentações através das bases governamentais, porque não estava no processo administrativo por ser anterior a 13 de setembro de 2019. O juiz deferiu, ele juntou os documentos das bases governamentais e provavelmente ainda não saiu a sentença, mas vai ficar configurado a qualidade de segurado desse meu cliente. Então, solicitem, já iniciem nas peças também a colocar, já solicitem também a audiência, eu faço uma manifestação no processo, mas tentem, né? A gente tem que se aproveitar desse presente aí que foi regulamentado. É um presente, gente. Para que a análise seja feita de outra forma, tá? Então, judicialmente também vocês podem se utilizar do artigo 19D, 19D do decreto 3.048/99, inserido pelo decreto 10.410. Ai, gente, gostaram das dicas? Acho que foram mais de 10 boas dicas, hein, Mari, que hoje. Espero que vocês... A gente espera de verdade que vocês consigam colocar em prática. A gente gosta muito de dar esse pote de ouro aí para vocês, né? Porque a gente fala que um benefício concedido a uma família amparada. E é isso aí, espalhar dicas para todos os previdenciaristas desse Brasil afora. E qualquer dúvida, mande também pra gente, inbox. E a gente vai para os 2 sorteios agora, tá bom? E toda quinta, hein, Mariana? Você tá intimada a almoçar comigo. Tá, fechado. Peraí, minha gente, deixa eu ver se eu vou... vou virar aqui a tela, viu, Palô? Ai, gente, vamos ver. Ai, doutor Lucas, obrigada por responder aí as dúvidas do pessoal, viu? Obrigada mesmo. Euler, obrigada pelo carinho. Lutenório, muito obrigada, professor, doutor Walter. A Laís, tá aí, ela tá lá. Bruna, Laís tá aí, nós estamos tentando, Bruna, pelo amor. Ai, gente do céu. Ai, meu Deus, vamos para o próximo. A Laís estava aí, ela estava aí até agora. Doutora, vamos ver. Doutora Laís, tem que responder, porque a regra... Tá aqui, ela colocou. Ela acabou de colocar um coração. Ela acabou de colocar, ela estava assim. Ela estava assim, a Laís. Tava, né? Pronto. Então, tava. Aqui, ó, ela tá aqui, cumprido, sim. Ganhou o e-book. Ganhou! Vamos para o próximo. Já me manda um direct para eu já te encaminhar o e-book, tá bom?
Parabéns. Vamos para o Vamos lá, gente, o segundo. Até eu tô com frio, não. Figa. Eu sempre fico nervosa nesse sorteio. Eu também. Ai, vamos ver. Raíssa, a doutora Raíssa. Raíssa tava aí também. Tava, eu vi que a Calma, doutora amor. Raíssa tava. Parabéns, meninas. Manda em direct para a doutora Palô, o e-book é dela, que ela fez junto com o doutor Pedro Quadrado, né, Palô? Sim, doutor Pedro, querido, trabalha comigo já há 8 anos. Nós fizemos esse e-book com muito carinho, bem didático. Entre então em contato comigo que eu já encaminho para vocês o e-book, hein? E aproveitem, gente. Obrigada Beijo, pela pessoal. companhia. Palô, eu vou tentar Mari, gravar minha mais e mandar gêmea, para um você, beijo. caso você queira botar na sua. Beijo. Tchau, gente.